Correr sempre foi o esporte dos ricos, ou pelo menos era assim. Até que um grupo de entusiastas no Japão decidiu mudar tudo. Sem patrocínios milionários ou estruturas de fábricas, esses apaixonados deram origem a algo que viraria o mundo das corridas de cabeça para baixo. Uma forma pura e visceral de competição chamada Time Attack. E foi na icônica pista de Tsukuba que essa revolução ganhou vida. Dali em diante, não eram apenas pilotos profissionais que dominavam o asfalto. Os heróis dessa nova era eram pessoas comuns, como eu e você, equipadas apenas com paixão e seus carros preparados na garagem. Mas como um movimento tão improvável conseguiu redefinir o automobilismo? Para entender essa história, precisamos voltar às raízes das corridas e explorar como tudo começou. E o mergulho nessa jornada promete ser eletrizante. No início do automobilismo, as corridas eram um luxo restrito a aristocratas ingleses e milionários franceses. Para eles, competir ou simplesmente assistir a um evento era um privilégio reservado à elite. Carros de corrida eram máquinas caras e mesmo ter um automóvel na garagem era algo raro nas décadas de 1920, 30 e 40. Durante muito tempo, essa exclusividade definiu quem poderia competir e o Japão não fazia parte desse mundo. Foi apenas após a reconstrução no período pós-guerra, lá pelo final dos anos 1950, que o Japão começou a experimentar crescimento econômico suficiente para a produção em massa de seus veículos acessíveis. Conforme os carros se popularizavam, algo novo emergia, um interesse genuíno por competições automobilísticas, mas dessa vez não mais restrito às elites. Pessoas comuns também queriam participar da adrenalina das corridas. O problema era que o Japão não tinha infraestrutura. Enquanto a Europa e a América já contavam com pistas e autódromos em abundância, os japoneses tinham opções muito limitadas. A pista de Temagawa, uma das primeiras a surgir após a guerra, havia sido fechada. Suzuka, uma lenda em construção, ficava longe para a maioria dos entusiastas urbanos. E Fuji? Bem, aquele asfalto era território sagrado para equipes profissionais e máquinas milionárias bem fora do alcance dos amadores. Sem autódromos acessíveis, os entusiastas encontraram outra saída: as ruas e as montanhas. Surgiram então as lendárias Touges, as perigosas e sinuosas passagens de montanha, onde qualquer curva poderia revelar um corredor anônimo, ou talvez até Takumi Fujiwara, em seu mítico AE86 entregando tofu pelo Monte Akina. O cheiro de borracha queimada e a névoa das florestas se misturavam, invadindo os carros pelas janelas abertas enquanto os pilotos se desafiavam em drifts que beiravam a loucura. Claro, todos sabiam que correr nas ruas era perigoso e ilegal, mas essa rebeldia não foi apenas uma expressão irresponsável, foi o berço de uma nova cultura, uma cultura que redefiniu o automobilismo, rompendo as barreiras sociais e colocando nas mãos de entusiastas comuns a emoção de correr. E foi exatamente ali, nas montanhas e nas ruas japonesas, que a história do automobilismo mudou para sempre. No início dos anos 1960, o automobilismo começou a ganhar popularidade no Japão. O entusiasmo crescia tanto que logo as ruas e estradas de montanha se tornaram pequenas demais para conter a paixão dos novos corredores. As corridas clandestinas, como os drifts nas montanhas e os encontros noturnos nas rodovias, eram constantes e desafiavam a paciência da polícia. A perturbação era tamanha que as autoridades já não conseguiam acompanhar a quantidade de infrações. Foi então que em 1966 surgiu a proposta de criar uma nova pista de corrida. A iniciativa, liderada pela Fundação do Centro Esportivo Automotivo do Japão, recebeu apoio do governo, que estava determinado em encontrar uma solução para acabar com as corridas ilegais. A ideia era construir um circuito acessível, onde os jovens corredores pudessem competir de forma segura e legal. Mas este não seria apenas um lugar para amadores. A pista seria projetada seguindo os padrões da FIA, tornando-se capaz de sediar competições internacionais. Assim, a construção do circuito começou em 1966 e 4 anos depois, em 1970, o Japão inaugurava um dos maiores ícones de sua história automobilística, o circuito de Tsukuba, localizado a cerca de 1 hora de Tóquio e nomeado em homenagem a uma das montanhas próximas. Tsukuba rapidamente se tornou o epicentro automobilístico amador no país. Logo após a sua abertura,
aconteceu o primeiro Track Day, e não demorou muito para que o circuito se tornasse um ponto de encontro dos entusiastas. Tanto os carros quanto motos eram bem-vindos nos dias de pista aberta. Bastava uma máquina e uma taxa de inscrição e qualquer pessoa podia sentir a emoção de correr em um circuito profissional. Em 1971, foi lançada a série Tokyo Production Racing, uma competição exclusivamente para carros de rua. Naquele período, a ideia de colocar veículos comuns para competir era revolucionária. Até então, corridas eram dominadas por equipes profissionais com carros preparados, mas Tsukuba abriu as portas para o cidadão comum. Você tem um carro? Então venha correr. Essa era a mensagem que mudaria para sempre o cenário automotivo no Japão. Durante a década de 1980, Tsukuba passou por diversas melhorias. Baias médicas, salas de reunião, vestiários e até chuveiros foram adicionados para melhorar a experiência dos pilotos. Barreiras de pneus e guarda-reios aumentaram a segurança, mas o layout da pista permaneceu o mesmo desde a sua inauguração. Isso é um testemunho de sua perfeição. Tsukuba oferece uma combinação impecável de curvas lentas, setores rápidos e trechos de velocidade média. Tudo isso é um traçado compacto, com pouco mais de 1,5 km. Com voltas que duram pouco mais de 1 minuto, Tsukuba se provou o teste ideal tanto para os pilotos quanto para o desempenho dos veículos. Não é por acaso que mais de 50 anos depois, a pista continua sendo uma referência para fabricantes japoneses, que a utilizam para testar e desenvolver seus esportivos. Além de ser o palco para o automobilismo amador, a pista também se destacou em competições profissionais. Durante os anos de 1980, Tsukuba sediou corridas de monopostos com a Fórmula Pacific League e, mais importante, o Campeonato Japonês de Fórmula 3. No entanto, embora essas competições tivessem seu valor, não foram elas que colocaram Tsukuba no mapa mundial. Para entender o que realmente fez desse circuito uma lenda, precisamos avançar para a década de 1990. É lá que a verdadeira revolução acontece. Os anos de 1990 foram para muitos a era dourada da cultura automotiva, e poucos meios de comunicação capturaram essa paixão tão bem quanto os icônicos programas japoneses Best Motoring e Hot Version International. Esses shows não eram apenas sobre carros, eles traziam à vida a essência de dirigir e a emoção das competições. Mais do que programas de TV, eram janelas para um mundo vibrante e pulsante, onde a cultura automotiva florescia. Grandes nomes do cenário JDM, como Keiichi Tsuchiya, Manabu Orido, Nobutero Taniguchi, tornaram-se lendas, protagonizando esses programas com seus carros dos sonhos. E o fascínio não era reservado apenas para supermáquinas como Supra, RX-7, GTR ou NSX. Modelos acessíveis como Honda Civics e Hondas íntegras também tinham seu espaço, provando que qualquer veículo saído de uma linha de produção japonesa podia se tornar uma obra-prima com as modificações certas. Esses programas frequentemente exibiam corridas e desafios em locais icônicos, das lendárias passagens de montanha em Gunma às longas retas da Fuji Speedway, mas foram os episódios gravados no circuito de Tsukuba que marcaram época. Tsukuba estava no auge de sua popularidade, tornando-se o cenário perfeito para um novo formato de competição, o Time Attack. No Time Attack, não há disputas roda a roda, não existe ultrapassagem ou confronto direto dos carros, é apenas o piloto, seu carro e o cronômetro. A missão? Completar uma volta perfeita no menor tempo possível. No circuito técnico e compacto de Tsukuba, cada milissegundo contava, e um erro mínimo poderia significar a diferença entre o anonimato e a glória. A complexidade do circuito eleva o desafio, desde a pressão dos pneus até o ajuste de suspensão. Cada detalhe da configuração do carro precisava estar perfeito, e para o piloto, conhecer cada centímetro da pista era essencial. Era uma batalha de precisão e determinação, na qual noites sem dormir e horas incontáveis na garagem se resumiam a apenas alguns minutos na pista. Time Attack se tornou um verdadeiro fenômeno no Japão. Oficinas e garagens por todo o país começaram a construir carros insanos, afinados até o limite, com um objetivo claro: bater o recorde da volta em Tsukuba e gravar seus nomes na história. Para muitas pequenas oficinas, essa era a forma mais rápida de ganhar reconhecimento e atrair clientes, tornando-se uma espécie de passaporte para a fama. Entre as façanhas lendárias do circuito, destaca-se o feito de Keiichi Tsuchiya, que quebrou o recorde da classe GT ao registrar uma volta de 51,875 segundos com seu
seu icônico Honda NSX vermelho. A marca de Tsuchiya não foi apenas um triunfo pessoal, mas um símbolo do que o Time Attack representava: paixão, perfeição e a busca incansável pela excelência. Tsukuba não era apenas uma pista, tornou-se um templo, onde a habilidade individual e o esforço coletivo se uniam. É onde qualquer piloto determinado, não importa sua origem e recurso, poderia se tornar uma lenda. A febre do Time Attack explodiu e o Japão nunca mais seria o mesmo. Com o crescimento do Time Attack, marcas especializadas em peças de alto desempenho começaram a voltar seus olhares para Tsukuba. Entre elas, a HKS foi uma das pioneiras, criando uma longa e histórica relação com o circuito. Determinada a deixar sua marca, a HKS criou projetos ousados e futuristas, apelidados de HKS-TRB, Tsukuba Record Breakers, ou Quebradores de Recorde de Tsukuba. O primeiro grande projeto foi um Lexus IS300, completamente modificado, com carroceria em fibra de carbono e otimizado para garantir o máximo desempenho na pista. Em 2001, ele conseguiu cravar uma volta em impressionantes 55 segundos no Time Attack de Tsukuba. No entanto, os organizadores anularam o tempo, porque o Lexus havia sido alterado além dos limites permitidos para sua classe, tornando-se quase irreconhecível de seu modelo original. Mesmo com essa derrota oficial, a HKS não recuou. Eles aprenderam com a experiência e voltaram mais fortes, prontos para desafiar todos os limites. Foi assim que nasceu o lendário HKS CT230R, o Mitsubishi Lancer Evolution 8, que rapidamente se tornou um dos Evos mais icônicos do mundo. Sob o capô ainda residia o lendário motor 4G63, mas uma versão profundamente aprimorada, agora com 2,3 litros de deslocamento, gerando impressionantes 550 cavalos de potência. O CT230R era a personificação do equilíbrio entre força bruta e precisão. Com carroceria toda em fibra de carbono, distribuição de peso meticulosamente ajustada e tração integral perfeita, ele estava preparado para dominar Tsukuba. No entanto, um carro tão meticuloso exigia um piloto à altura, e foi aí que entrou o Taniguchi, uma lenda viva, tricampeão do Super GT e vencedor do D1 Grand Prix de Drift. Taniguchi não era estranho ao desafio, ele também havia pilotado o controverso Lexus IS300. Se alguém seria capaz de quebrar o recorde de Tsukuba, seria ele. Em 2006, a equipe HKS voltou ao circuito para mais um Time Attack. A concorrência era feroz. Evos, RX-7 e NSX ocupavam a pista, todos preparados ao limite, mas Taniguchi e o CT230R estavam em uma liga à parte. Quando cruzaram a linha de chegada, o cronômetro marcava 53,589 segundos, um tempo inacreditável. Esse recorde não apenas garantiu a vitória naquele ano, mas permaneceu intocado por 5 longos anos, uma eternidade no mundo do automobilismo, onde novos recordes são quebrados a cada temporada. Embora novos pilotos e máquinas venham constantemente estabelecendo tempos ainda mais rápidos, nenhum recorde foi tão significativo e duradouro quanto o Taniguchi e seu Evo 8. A HKS consolidou seu nome na história. Tsukuba se tornou um campo de batalha onde o talento e tecnologia se enfrentam de igual para igual. Naquela época, a HKS já era uma gigante no Japão, mas Tsukuba era mais do que uma pista de testes, era um palco de demonstração de poder. Em cada evento, entusiastas e mecânicos se reuniam, prontos para desafiar os gigantes da indústria e mostrar que a paixão pelos carros não se limitava às grandes marcas. E é aqui que entra um dos exemplos mais fascinantes da essência do Time Attack, Under Suzuki, um amador que mudou o jogo para sempre. Under Suzuki não era um nome famoso no mundo do automobilismo. Ele não tinha o respaldo de uma grande empresa como a HKS, nem a fama de um piloto lendário como Taniguchi. Na verdade, Suzuki era apenas um trabalhador comum, que passava horas em um escritório das 8 às 8, um reflexo da exaustiva rotina de trabalho do Japão. Porém, o que o diferenciava de muitos de nós era a sua determinação inabalável. Enquanto outros sonhavam, Suzuki fez. Ele começou com um projeto simples na garagem, mas conseguiu terminar o que muitos abandonam pelo caminho. Seu carro era um Nissan Silvia S15 e ele dedicava todo o tempo livre que tinha para transformá-lo na máquina de seus sonhos. Cada minuto fora do escritório era gasto embaixo do capô. Ele começou levando o Silvia para Tsukuba nos dias de folga, mas como escape para aliviar o estresse da semana. Mas aos poucos,
o hobby evoluiu para algo muito maior. Ajuste após ajuste, melhoria após a melhoria, Suzuki desenvolveu uma obsessão: perseguir milissegundos. Não demorou muito para que aquele Silvia comum se transformasse em uma arma letal no circuito. A base do motor era um clássico SR20, mas o cabeçote foi substituído por um Neo VVL, a versão da Nissan equivalente ao famoso VTEC da Honda. Por dentro, o bloco foi completamente forjado, cada componente escolhido para suportar a brutalidade de um turbo Garrett gigante, pronto para gerar uma onda massiva de potência. No fim, o motor entregava impressionantes 800 cavalos de potência. A carroceria foi substituída por fibra de carbono, a transmissão por uma caixa sequencial, e a suspensão foi totalmente personalizada para domar toda essa força. Com pneus Yokohama montados e o S15 mais feroz do planeta sob seu comando, Anderson Suzuki estava preparado para enfrentar os gigantes. Em 2012, no evento Yokohama Time Attack, Suzuki e seu S15 se aliaram para a disputa em Tsukuba. Ele não tinha um orçamento de uma equipe oficial, ele não tinha uma estrutura profissional por trás, mas o que ele tinha era determinação e habilidade para pilotar uma máquina que ele mesmo havia construído. Quando cruzou a linha de chegada, o cronômetro marcou 52,649 segundos, um novo recorde para carros com pneus legais para a rua. Pela primeira vez em 5 anos, o tempo da HKS havia sido superado. O funcionário de escritório havia vencido os maiores nomes do automobilismo japonês. A vitória de Suzuki foi uma conquista épica, não apenas pela quebra do recorde, mas pelo que ela simbolizava: qualquer um pode vencer. O Time Attack não era mais um território exclusivo para empresas milionárias ou pilotos consagrados. Era um esporte para todos, onde a paixão e a dedicação podiam superar o dinheiro e a fama. Essa é a essência do Time Attack, e foi essa magia que começou a se espalhar pelo mundo. Primeiro, a Austrália abraçou a ideia com o Superlap em 2008, realizado no lendário Oran Park. O evento evoluiu rapidamente e em 2010 nasceu o World Time Attack Challenge, que se tornou o maior evento de Time Attack do mundo. A paixão pela corrida contra o relógio se espalhou por todos os outros países, como Reino Unido, Itália e Alemanha, com suas próprias competições. Nos Estados Unidos, o Global Time Attack surgiu como uma nova série, consolidando o esporte como uma modalidade global. Embora Tsukuba não tenha inventado o conceito de Time Attack, foi no circuito japonês que a modalidade ganhou alma. A pista não apenas testava carros e pilotos, mas provava que a corrida não precisava ser uma batalha de para-choques. Ela poderia ser uma competição contra o tempo, onde o maior adversário é você mesmo. Tsukuba mostrou que não é preciso ser rico para correr, e a vitória de Anderson Suzuki foi a prova definitiva de que qualquer um pode se tornar uma lenda, basta ter coragem para tentar. O layout original de Tsukuba permanece intocado, preservando o mesmo desafio técnico e exigente que testou gerações de pilotos e preparadores ao longo de décadas. Mas, apesar de sua alma inalterada, o circuito evoluiu, adicionando novas estruturas para abraçar diferentes tipos de competições. Hoje, além do lendário traçado principal, Tsukuba conta com um circuito oval para competições de carros, um percurso de 1000 metros voltado para motos, e até uma curva específica foi inserida no traçado principal, dedicada às competições motociclísticas. Dessa forma, a pista se tornou um ponto de encontro não apenas para pilotos de Time Attack, mas também para drifters, motociclistas e entusiastas de todas as vertentes do automobilismo. Ainda assim, o verdadeiro coração de Tsukuba continua pulsando em seu traçado principal, onde qualquer de um amador a um profissional pode se registrar para participar de um track day ou de um evento de Time Attack. Ali, pilotos podem medir seus esforços contra os maiores nomes do esporte. Todos os anos, o circuito é palco de eventos épicos, atraindo as atenções de entusiastas e construtores do mundo todo, transformando-se num verdadeiro caldeirão automotivo. 2024 não foi diferente. Tsukuba continua sendo o epicentro onde os melhores pilotos, preparadores independentes, grandes marcas e afinadores se reúnem com um único objetivo: quebrar recordes. O fascínio que a pista desperta é o de transformar carros comuns em lendas. Veja o exemplo do Honda Civic EK9, um hatch compacto e acessível, que equipado com um motor K24 de 340 cavalos e tração dianteira, marcou 56,854 segundos, estabelecendo um novo recorde na categoria FWD, ou o Advan RX-7, uma fera de 460 cavalos que com um tempo de 54
4,483 segundos, superou seu próprio recorde na classe Turbo. Em Tsukuba, quebrar a barreira de 1 minuto já é uma façanha impressionante. Um piloto capaz de fazer isso está acima da média e não pode mais ser considerado um novato. Agora, atingir tempo na casa dos 50 segundos é um feito reservado a lendas, um clube exclusivo de pilotos que entraram para a história. E, se alguém ousa cravar um tempo começando com 4, então está entre os imortais do Time Attack. E foi exatamente a obsessão da HKS, alcançar um tempo abaixo de 50 segundos. Em 2018, eles finalmente conseguiram, mas com uma configuração que usava pneus slicks, semelhante aos usados na categoria Super GT. Embora fosse uma conquista técnica, muitos na comunidade de Time Attack consideram esse feito menos autêntico, por se tratar de uma categoria diferente. O verdadeiro espírito do Time Attack sempre esteve nos carros equipados com pneus de rua, e é aqui que entra o lendário piloto Fire Endo. Seu apelido Fire não foi dado à toa. Ele era conhecido por levar seus carros ao extremo, frequentemente batendo e por vezes literalmente colocando seus carros em chamas. Mas em 2023, Endo e seu Mitsubishi Evo fizeram histórias de uma maneira diferente, sem incêndios, com uma condução impecável e utilizando os pneus de rua Advan. Endo quebrou a mítica barreira dos 50 segundos, cruzando a linha de chegada com um tempo impressionante de 49,897 segundos. Foi o primeiro carro tuning a alcançar essa marca, escrevendo seu nome para sempre no Hall da Fama de Tsukuba. Hoje, Tsukuba continua sendo muito mais do que uma simples pista de corrida. É um santuário automotivo, onde carros são mais do que máquinas e onde pilotos comuns podem se tornar lendas. A cada novo recorde, a tradição do circuito se renova e o mundo inteiro continua a olhar para lá, esperando o próximo feito épico. Em 2024, a história do Time Attack ganhou um novo capítulo épico. Dessa vez, não foi um piloto japonês ou um carro JDM a levar o título para casa, mas um americano com um Corvette C6, provando quão longe o Time Attack se expandiu no cenário global. Feuras Katomi, um texano destemido, veio para Tsukuba pilotando uma fera indomável, um Corvette equipado com um motor 427 LS biturbo, construído do zero para atingir até 2.000 cavalos de potência. Mas Tsukuba, como sabemos, não é apenas sobre força bruta. Feuras ajustou sua máquina para rodar com 800 cavalos, buscando equilíbrio e precisão no circuito mais técnico do Japão. E foi com essa estratégia que ele marcou sua volta mais rápida de 51 segundos, o suficiente para garantir a vitória e deixar seu nome gravado para sempre no coração do Time Attack japonês. A conquista de Feuras não foi apenas uma vitória individual, mas um lembrete do espírito universal desse esporte. O Time Attack, nascido e amadurecido nas montanhas e pistas japonesas, se tornou um fenômeno global, onde qualquer um, de qualquer lugar do mundo, pode competir de igual para igual. E assim, o nome de Feuras Katomi agora se junta ao de lendas como Taniguchi e Fire Endo, provando que dedicação implacável e amor pelo automobilismo são os verdadeiros ingredientes da grandeza. Mas a magia de Tsukuba vai além dos recordes. Essa pista, há quase 60 anos, se tornou um santuário para entusiastas como você e eu, um lugar onde qualquer pessoa, com seu próprio projeto e paixão, pode desafiar os limites e sonhar em ser o próximo recordista. E assim, o ciclo continua. Recordes existem para serem quebrados, e a busca pela volta perfeita em Tsukuba jamais terminará. Cada vitória inspira outra tentativa, cada derrota traz uma nova motivação, mostrando que a busca pelo tempo perfeito nunca vai ter fim. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Isso ajuda demais a equipe do canal Exordial. Na tela, aparece como a Mitsubishi criou uma lenda dos rallies com seus Lancer Evolution. Te vejo em alguns segundos.